Bem-vindo! Meu nome é Mike Martins, eu sou diretor do Núcleo de Relações Internacionais da SLAC. Hoje, com o nosso foco em esportes, conversaremos sobre estresse. Como podemos usar o estresse ao nosso favor e também como o estresse pode comprometer totalmente a nossa estratégia. Um grande professor de Stanford, na Califórnia, Robert Sapolsky, fez inúmeros estudos para entender como o estresse pode funcionar ao nosso favor e como o estresse também pode nos prejudicar. E o que ele identificou através de estudos conduzidos na savana, na África? Ele pegou zebras e ele começou a perceber que as zebras, elas não tinham úlceras, elas não apresentavam gastrites. E aí ele ficou muito interessado nesse estudo e começou a nos comparar com o ser humano, começou a comparar as zebras com os seres humanos e começou a perceber que a diferença entre o ser humano e a zebra estava totalmente conectado ao nível de estresse. E ao estudar isso, ele chegou na glândula de estresse. E o que ele disse? Que se você é uma zebra na África, você tem literalmente duas coisas para pensar. Ou você foge ou você vira comida. Uma zebra não tem uma terceira, ok? Dor de cabeça de acordo com ele. E isso tudo se resume em um período de aproximadamente 1 minuto, que é o tempo que o predador número 1 da zebra, o guepardo, também conhecido como cheetah, leva para superaquecer o seu corpo ou literalmente tirar todo o oxigênio do cérebro. E é nesse momento de 1 minuto, aproximadamente 1 minuto e 20, que o que acontece? A zebra ela é muito bem sucedida. Ela consegue escapar, de acordo com os livros, Discovery Channel e inúmeros outros, de 10 vezes que um guepardo a persegue, ela consegue escapar 9. E qual é a sua estratégia? No início da perseguição, a glândula de estresse dela libera uma grande quantidade de estresse. Esse estresse é benéfico, dá para ela uma super energia, uma super respiração, e essa zebra consegue atingir uma velocidade muito rápida e escapar do guepardo. Depois que ela escapou, o que acontece? Essa zebra literalmente volta a fazer o que as zebras fazem: comer grama para ter energia, precisam ficar comendo grama praticamente o dia todo, beber água e ficar entre os outros animais. E é nesse momento que a glândula do estresse ela é desligada. Com isso, a zebra não apresenta nenhum problema, como nós mencionamos, úlcera, gastrites e outros. Depois disso, Robert Sapolsky fez uma comparação com o ser humano. O que acontece com o ser humano depois de uma briga, depois de uma perda, depois de uma provocação, depois que ele lê algo nas redes sociais em relação a ele, principalmente nesse momento olímpico, principalmente com um esportista que precisa no próximo dia competir novamente para ter melhores resultados. Nesse momento que ele vê uma provocação como essa, o que ele faz? Ele fica nervoso, mas ele para naquele momento e ele fala: peraí, se eu pensar dessa maneira, eu não vou conseguir executar a minha estratégia. Então no início ele para, só que depois esse atleta, o ser humano, começa o que Robert Sapolsky chama um processo de catastrofização. Ele fica durante o dia lembrando o episódio negativo e ele começa a pensar que poderia ser pior, que aquilo vai gerar resultados ainda mais negativos. Ele começa a compartilhar isso com o outro, ele vivencia novamente a questão negativa. Nesse momento, a glândula de estresse ela não desliga, ela continua produzindo e produzindo constantemente as substâncias adrenalina e cortisol. Nesse momento, esse atleta ele simplesmente se fecha e ele não consegue colocar a estratégia dele em prática. E isso vai se repetindo até que pode trazer até algum problema físico para o mesmo. Então, ao conduzir esses estudos, Robert Sapolsky trouxe para nós um entendimento muito amplo em relação ao estresse. E no livro dele, Porque as Zebras Não Têm Úlceras, recomendo que você, coach, você atleta, estude esse livro, leia esse livro, porque vai trazer um grande entendimento de como o seu corpo funciona e como você pode usar o estresse ao seu favor de maneira benéfica para ter melhores resultados. E um atleta tem que lidar com estresse constantemente. E são vários tipos de estresse: plateia, fãs, mídias, repórteres, perdas e os jogos, onde que nós temos as competições coletivas, onde você depende de outras pessoas. Então temos o exemplo do vôlei, do futebol. São várias partidas que esse time precisa.
Se esse time perdeu uma e não souber controlar muito bem o seu estresse, a sua inteligência emocional, a cada partida ele vai manifestando piores resultados. Então nós coaches, nós sabemos disso. Então você atleta, muita atenção em relação a como você lida com o seu estresse. Porque o seu estresse pode fazer toda a diferença e levar você a uma medalha de ouro, pode levar você a uma quebra de recorde e pode levar você também a um ótimo resultado que você estabeleceu para você mesmo. Ou o mesmo pode comprometer todos os resultados e todos os anos que você praticou para ter melhores resultados. Então, atleta, disse isso para você, e as pessoas que também estão trabalhando como coaches e atendendo atletas, é extremamente importante que você saiba apoiar o seu coach e usar o estresse da melhor maneira possível e que ele tenha um entendimento de como o estresse pode favorecê-lo ou prejudicá-lo. Foi um prazer compartilhar com você o que há de mais inovador em tecnologia comportamental e nesses vídeos com foco em atletas e esportistas. Tenha uma ótima semana. Tenha uma ótima sessão, que seja com você mesmo, auto-coach, ou com outra pessoa. E nos próximos vídeos trarei inúmeras informações para que você tenha uma vantagem competitiva e que você tenha melhores resultados com você mesmo. Até mais!